Estamos começando mais um programa Teorema aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade. O nosso assunto de hoje é sobre a terceira idade. Será que nós estamos preparados para envelhecer? Em 1900, a expectativa média de vida do brasileiro ao nascer era de 33 anos. Hoje é de 68, mais do que o dobro. Nos países ricos, a explosão da população idosa já ultrapassou o número de jovens menores de 14 anos. Mas afinal, o que nos faz ficar velhos? E o que fazer para viver mais e melhor? E como lidar com cada fase do envelhecimento de forma saudável? Posta a questão, nós vamos estar discutindo hoje aqui com algumas pessoas que entendem diretamente desse assunto. Para isso, estamos recebendo conosco a Verônica, que é mestre em Psicologia Social e professora aqui da UX. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Estamos recebendo também a Isabel Marrachinho, que é coordenadora da UNT. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E também a Marlene Setolin, que é aluna da UNT. Obrigada pela vinda, Marlene. Bom, vamos começar falando, eu acho, para tentar entender o que é o envelhecimento, que processo é esse que acontece conosco, Verônica, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso psicológico, que a gente possa dizer, estamos num processo de envelhecimento. Bom, acho que a primeira coisa é a gente pensar no seguinte, estamos vivos? Sim, se estamos vivos, estamos envelhecendo, né? O envelhecimento humano, ele é um processo que inicia quando nascemos e ele vai encerrar no momento da nossa morte. Então, todos nós que aqui estamos, quem está em casa assistindo, está envelhecendo. Bom, ao longo dessa trajetória toda, a gente vai ter uma série de ganhos e perdas. E o equilíbrio entre esses ganhos e perdas vai resultar numa velhice mais saudável, mais adaptada ou menos. Né? Mas o envelhecimento faz parte da vida de todo mundo. Desde que a gente nasce, de certa forma, começa esse processo. Sim, só que quando nascemos, os ganhos são muito visíveis. Né? Então a gente não associa esses ganhos todos ao processo de envelhecimento. Na psicologia tem o Baltz que ele vai falar. Né? O envelhecimento ele é um processo irreversível, heterogêneo, ou seja, ninguém envelhece como o outro, cada um tem a sua forma de envelhecer. E uma coisa que eu acho importante deixar claro, a velhice não nos iguala, ela nos diferencia. Então, quando a gente fala de velhos, de velhices, a gente não pode achar que está todo mundo na mesma situação. Porque quanto mais a gente vive, mais experiências a gente vai acumulando. E essas experiências que a gente vai acumulando vão fazendo com que cada vez mais sejamos únicos, sejamos singulares. Então, na velhice, ninguém é igual ao outro. Né? Talvez é a fase onde sejamos mais diferentes uns dos outros. Bom, a Isabel, que é coordenadora da UNT, que é a nossa universidade aqui da terceira idade da Universidade de Caxias do Sul. Bom, vocês devem perceber isso em sala de aula, isso que a Verônica está dizendo, essa diversidade que existe nesse período da vida. Isso é muito importante, porque quando nós começamos com o projeto está fazendo 23 anos esse ano, nós tínhamos um tipo de aluno, com um tipo de busca, com um tipo de experiência, com um tipo de vivências. Hoje, decorridos 23 anos, nós temos um outro tipo de aluno, com diferentes experiências, com diferentes vivências. É bem isso que a Verônica pontuou. Quanto mais nós envelhecemos, mais a velhice é heterogênea. Porque nós passamos a experimentar, a sentir, a nos motivar por coisas diferentes, que vão nos conduzindo à busca da velhice bem-sucedida. Então, o que é a busca da velhice bem-sucedida? É eu estar feliz com o que eu faço, querer continuar fazendo isso e sonhar. Né? Então, os nossos alunos têm muito disso. Eles vêm com uma busca que é diferente de 20 anos atrás. 20 anos atrás, eles vinham porque eles queriam sentar num banco universitário. Este era o sonho.
Sim. Né? Hoje eles vêm porque eles querem se atualizar, eles vêm porque eles querem estar num grupo de iguais ou parecidos, Sim. né? Eles falam iguais, mas é que nem a Verônica disse, a gente não pode juntar todos Sim, no mesmo... não é um bloco. Né? Não é um bloco fechado. Vêm procurar porque querem fazer novas amizades, mas principalmente porque querem estar inseridos socialmente. E, Isabel, esse número, por exemplo, de 23 anos atrás para hoje, aumentou o número da procura? Aumentou, nós começamos com 50 alunos, hoje nós estamos com 1.130, 1.140 alunos. E tu acredita isso ao quê? Eu acredito isso a essa busca da qualidade de vida. Né? As pessoas estão envelhecendo mais e estão chegando à conclusão de que, poxa, eu não posso parar no tempo. Sim. O mundo continua girando, mesmo que eu esteja envelhecendo, e eu preciso buscar mais. Eu tenho que estar neste meio. Eu tenho que estar no meio em que os meus netos estão, em que minha família está, em que meus amigos estão. Né? Então, a busca hoje é para inserção social. Esse é o grande desejo. Marlene, oi, diga, Verônica. Só queria, como eu não trabalho na UNT, eu me sinto muito à vontade para fazer esse acréscimo. Acho que além do desejo dessas pessoas de buscarem qualidade de vida, também esse aumento todo no número de participantes se deve à seriedade com a qual os profissionais que trabalham na UNT sem dúvida. levam essas atividades aí. Tem professores incríveis, né? Tem toda uma história já na UNT consolidada de um trabalho sério e respeitoso em relação aos idosos. E eu até acho que a questão de também permitir com que essa pessoa, nesse período da vida, perceba que ela ainda tem autonomia, ou seja, não infantilizar, porque tem um processo de infantilização também do idoso. Isso que a Verônica disse é verdadeiro. Nós qualificamos o nosso professor para trabalhar com pessoas idosas, porque não é simplesmente uma vontade, eu gosto dos... Às vezes vem pessoas lá e dizem, eu gosto tanto de velhinhos, eu disse, não, já penso comigo, né? Não é isso, né? Sim. Você precisa respeitar o idoso, você precisa entender o que é velhice, tanto que agora, a partir do dia 7 de maio, nós estamos fazendo um curso de formação para os nossos professores em pedagogia social, que é o nosso eixo temático do nosso projeto pedagógico. E o que nos diferencia dos outros serviços é exatamente esta qualidade dos nossos professores. Eles são preparados, eles estudam, Sim. eles são cobrados neste estudo, porque não é porque o idoso ficou velho que vai se infantilizar este idoso. Claro, né? Sem dúvida. Marlene, o mundo gira sempre. O microfone pertinho. É verdade. Isso. E como é que foi a sua busca, assim, de entrar na UNT, que é a Universidade da Terceira Idade aqui da UX, mas mais do que isso, de ser... A senhora é vó? Não. Não? Não. Bom, a senhora tem sobrinhos? Tem. Então, tem de bastante. ser essa pessoa que traz esse conhecimento todo para essa geração nova que está chegando. Essa busca é que nem a Isabel falou, para não ficar parada no tempo, em primeiro lugar. E a universidade dava para nós essa oportunidade. Então, eu vim buscar. E aí, eu comecei nas aulas, comecei aonde eu realmente queria, nas aulas. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e me realizava. Prestava atenção nas aulas, assim, que aquilo eu absorvia, cada palavra que um professor falava. O que os jovens falavam, então... Eu pensava assim, eu estou absorvendo tanto que o professor fala e o que esses jovens falam, que eles não estão se dando por conta o que eu estou pegando deles. E colocava em prática. É uma forma, o conhecimento também é uma forma de respirar diferente diante dessa sociedade. O professor falava, eu procurava pôr em prática o que ele falava. Tinha dificuldades,
Mas eu ia à luta. É importante dizer que a Marlene é uma das alunas que faz as disciplinas de graduação junto aos alunos dos cursos de graduação. Ai, que interessante. Então, ela convive em sala de aula Claro. com os acadêmicos, né? Então, essa é a riqueza, né? Eu sempre digo para os nossos alunos, essa mudança de visão sobre o envelhecimento, sobre a velhice, sobre ser idoso, vocês é que têm que provocar esta mudança dentro da universidade. Vocês é que têm que mostrar para os jovens que se aprende, sim, que se pode, sim, que se conquista ainda, sim, né? É eles que têm este papel. Ah, né? sem dúvida nenhuma. Muda a partir deles e aí automaticamente a própria sociedade passa a observar de uma forma diferente. Ainda mais no Brasil, onde a gente, né, tem um índice aí de pessoas que estão atingindo a terceira idade cada vez maior. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Verônica, que é mestre em Psicologia Social e também professora da UX. Estamos com a Isabel, que é coordenadora da UNT, e também com a Marlene, que é aluna da UNT e de cursos de graduação, como a Isabel comentou no bloco anterior. Nós saímos falando a respeito da questão da infantilização do adulto. Eu cortei a tua palavra, vamos retomar. Na hora, né, elas estavam colocando esse protagonismo, né, dos velhos perante aos demais acadêmicos. O quanto eles podem estar mostrando que sim, que a velhice é uma fase da vida normal. Né? No momento em que eles se colocam como agentes, como pessoas que vão estar compartilhando o mesmo espaço, que sabem respeitar, que têm direitos e que têm deveres. Né? No momento em que os próprios velhos assumem esse lugar, eles também passam a mostrar para os mais jovens de que a velhice pode ser uma fase boa da vida. Que tem suas limitações, sim, ninguém aqui está dizendo que não. Sim. Mas que também tem ganhos. Né? E que essa fase da vida, que muitas vezes é a mais longa, né? Se a gente for comparar com a adolescência, por exemplo, a diferença de tempo que a gente fica nas fases, né? Que essa fase da vida pode ser muito boa. E aí, nesse mesmo sentido, né, complementando, falando da questão da infantilidade, no momento em que esses velhos assumem esse lugar de sim, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei me colocar, eu sei dos meus direitos, eu sei dos meus deveres, também se perde aquele inho. Eu brinco em sala de aula. O inho fragiliza muito o outro. Né? É o vovozinho, é a comidinha, a roupinha. Sim. Eu brinquei numa aula porque uma aluna, né, uma aluna da graduação, disse: eu fui lá na minha avó e ela estava na hortinha dela. Tá, mas é num vaso de plantas? Porque se a hortinha deve ser minúscula. Né? Mas a gente fragiliza muito esse velho e ele acaba ficando também numa condição de dependente. Ele começa a não acreditar mais nele. Quando a gente pode fazer exatamente o contrário. Reconheça, né? Valorize, deixe este velho no lugar que é dele. Claro. E o lugar dele é o lugar de cidadão, é o lugar de pessoa, né? É a sociedade. Como é que tu se sente, Marlene, com relação a isso que a Verônica está comentando? Lindo o que ela falou. É o nosso espaço, é o nosso momento. E tem que saber absorver este momento de ser idoso. Né? Observar muito. Por exemplo, eu me observo muito. Como eu estou, a maneira que eu sou. Eu estou sempre atenta. Sim. Isso sim. E procuro melhorar ao máximo. E esse uso de palavras no diminutivo, essa relação, às vezes, de olhar e de tirar um pouco da autonomia de quem tem uma certa idade, a senhora sente isso? Ou menos? Não, porque quando um jovem diz o inho, como ela comentou, para mim é um carinho. Né? Depende da maneira como é colocado contextos também, e contextos, né? Claro. E tem que observar. Se é uma maneira assim meia de deboche, aí não. Mas a gente, o idoso sabe muito bem quando é deboche, quando é um carinho, um afago, né? Sabe, com certeza. O idoso sabe. Isabel, agora a gente tem uma mudança nesse perfil também desse idoso.
Seja de 23 anos atrás, quando começou a UNT, ou mesmo dentro dessa perspectiva hoje do aumento, né, da questão da idade, seja esse acesso todo que a gente tem hoje à tecnologia, conhecimento. Quer dizer, daqui para frente não tem mais como olhar para o idoso como se olhava em décadas passadas. Não, porque o idoso de décadas passadas, ele era muito concreto, né? Ele tinha um pensamento muito concreto. Ele via as coisas para interagir com o mundo. Então, era o fogão que tinha chama, a torneira que tinha água fria, essas coisas concretas do dia a dia. E hoje nós vivemos num mundo muito virtual, muito visual, né? Então, ele tem que aprender com essas novas tecnologias e com este mundo virtual, com um mundo que é muito mais subjetivo do que concreto, abstrato do que concreto. Então, esse aluno que está chegando hoje, ele já tem esse pensamento mais subjetivo e mais abstrato do que aquele idoso que tinha um pensamento mais concreto. E isso faz com que a forma de ele atuar no mundo também modifique. Sem dúvida. Porque ele entende as coisas de uma outra forma, que nem a Marlene estava dizendo, ele percebe as coisas de uma outra forma. E o idoso tem uma característica que a Marlene falou, que é muito importante. O idoso se auto-observa muito, né? Como ele tem a questão da autonomia e da independência, e que ele está num mundo que ainda não o aceita como deveria aceitá-lo, a gente também não pode dizer que o idoso não sofre preconceitos, claro, porque ele ainda sofre preconceitos. Então, ele se auto-observa muito. E como a Verônica falou de limitações e perdas, as limitações são melhores aceitas. É claro que isso tem a ver com o decorrer do viver, né? Conforme eu fui sendo mais adaptável ou mais flexível, eu vou me tornar mais flexível, mais adaptável na velhice também. Mas ele se observa no meio em que ele atua. Claro. Ele aprende, foi isso que a Marlene disse, que o que o professor dizia, ela sugava, e o que o aluno dizia, ela sugava. E a grande vantagem é que o idoso faz as pontes com a sua experiência de vida. Com conhecimento, sem com dúvida. O conhecimento adquirido. É verdade. Agora, Verônica, isso é tão rico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela contrapartida. Enquanto a Isabel falava, eu me lembrava, por exemplo, do Ney Matogrosso, que fez 70 anos, e a gente não consegue olhar para ele e ver ele como um idoso. Chico Buarque, que também está próximo disso, e Evoe, a gente também não consegue ter essa imagem dessas pessoas. Tem a questão de que a mídia, enfim, a sociedade é muito de imagem, né? Muito imagética, e nos cobra sempre um corpo muito bonito, um rosto muito bonito, um corpo sempre muito em dia, com muita atividade física, mas a gente envelhece e quer queira, quer não queira, essas mudanças vão acontecer. Por que a gente sofre tanto ainda e por que ao mesmo tempo é tão difícil dessa sociedade aceitar essas perdas? Olha, tem autores que escrevem, tem uma frase que eu acho muito forte, da Medeiros, que ela diz: a juventude é um valor hoje para a nossa sociedade. Bom, se é um valor, é inquestionável, né? Tudo que é bom está colado à juventude. Tudo que é ruim está relacionado à velhice, né? A gente faz essa relação direto. Eu posso ter 20 anos, mas se eu subir uma escada porque eu não tenho preparo físico e sentir falta de ar lá em cima, eu vou dizer, eu estou ficando velha. Né? Por causa desse, não tem nada a ver com a velhice. Tem a ver com uma falta de preparo físico minha. Né? Então, quando a gente começa a ver que se associa muito as coisas boas à juventude e as coisas ruins à velhice, quem é que quer ser velho? Né? Quando tu disseste, bom, a gente vê um Ney Matogrosso e não enxerga um velho ali. A gente não enxerga um velho pensando naquela caricatura. Sim, naquele estereótipo que se tinha. Né? Mas a gente está vendo um velho, sim, um velho ativo, um velho que tem um corpo que permite a ele fazer ainda muitas coisas, né? Que está cantando, que sabe se colocar, que parece ser feliz. Isso também são adjetivos presentes na velhice. Claro. Né? Então, acho que a gente traz, a nossa sociedade traz muito isso, que
tudo que é bom está ligado à juventude. E aí, quem é que quer ficar velho nesse contexto? Me parece que tem até um pouco de maquiagem sobre isso. Nossa, se eu estiver errada, vocês me corrijam, né? Mas eu te ouvi falando velho, por exemplo. E aí a gente vive criando eufemismos para o velho, né? Então a gente fala na melhor idade, a gente fala, enfim, nessa terceira idade. Como é que a gente faz para encarar isso assim? Eu fiquei pensando, né, antes de falar, a senhora estava falando do inho, né, que a gente sabe quando esse inho é pejorativo ou não. O velho da mesma maneira. Por que eu posso chamar meu pai lá em casa, ô meu velho, numa boa? Claro. Né? Tem toda uma história, tem todo um... Né, os poetas não usam idoso. Não. Né? O poeta usa velho nas suas poesias, nos seus poemas. Só que a gente acaba buscando palavras, muitas vezes, para mascarar um preconceito, porque as palavras também vão se constituindo conforme a sociedade, as culturas vão dando um peso para ela. Né? Eu falo muito no velho e muito em sala de aula, e eu sei que no primeiro momento causa um estranhamento para os alunos. Né? Mas ao longo do semestre, eles passam a falar também. Eu não estou levantando uma bandeira. Sim. Né? Mas é um jeito justamente para provocar as pessoas a verem que não tem nada de mal em ser velho. Claro. Eu não estou ofendendo ninguém em falar dessa forma, muito pelo contrário. E essa não é uma opinião só minha, tem muita gente grandona aí na área que pensa dessa forma. Fale, Marlene. Eu penso assim, Marlene, né? A diferença entre o idoso e o velho. O idoso é aquele que está ainda na ativa, está batalhando por um ideal, por um sonho. Ele vai em busca de uma meta. O velho é aquele que parou. Então, eu digo assim, não seja velho. Sim. Corra, seja idoso que é melhor. Ótimo. Eu coloco assim para uma pessoa da mesma idade que eu, né? Ou na nossa idade. Não seja velho, seja idoso que é melhor. Ah, que maravilha. Olha, e é com essa fala, Isabel, a gente está nos últimos segundos Não, assim, e só para terminar, completar o que a Verônica disse, que nós temos que pensar que as palavras têm uma cultura atrás. Ah, sem né? dúvida. Né? Em outros países, o velho é considerado o mestre, é considerado o líder, é considerado que tem mais experiência. Então, eu vejo que, não a curto prazo, mas a longo prazo, nós vamos poder estar falando a palavra velho, sem a pejoratividade de que velho é o que se joga fora. Sim. Porque é esta relação que se faz. É verdade. Né? Quando faz campanha de agasalho, por exemplo, né, você dá o que está velho que você não usa mais. Então, além de ser o problema de cultura, é a ligação, é um link que se faz daquela palavra com o significado que ela tem perante outras coisas. Sim. E não a humanidade em si. Tudo isso precisa ter uma ressignificação diferente. Sim, e que eu acho que a médio e longo prazo nós vamos ter. Sem dúvida. Isabel, obrigada. Marlene, obrigada. Verônica, obrigada pela vinda de vocês. Foi uma discussão muito interessante. Não encerra por aqui, sem dúvida nenhuma. A gente volta para falar outras vezes a respeito dessa questão. O programa Teorema de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar com certeza numa próxima. Até!